Seja bem-vindo, Wellington. Um prazer recebê-lo pela primeira vez aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia. Eu quero agradecer, né, primeiramente por estarmos aqui e podermos ter essa oportunidade de falar de um tema tão importante, né? Então, eu que agradeço. Muito bem. Wellington, para que as pessoas possam conhecer, a gente sempre faz aquelas velhas perguntas, né? Estilo Globo Repórter. Sim. Né? Quem é o Wellington Clemente, de onde para onde vai, como iniciou, né, a sua atuação na área, na medicina integrativa. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre o seu perfil. Perfeito, né? Então, Tony, eu sou um sertanejo, né? Eu sou natural de Flores. Sim. Então, cresci em Flores. E aí, com os 18 anos ali, mais ou menos, eu comecei a ficar doente. Eu comecei a apresentar alguns sintomas de câncer, né? E aí, eu comecei a ir para vários médicos, comecei a ir para a capital, comecei a ir para diferentes profissionais e, infelizmente, sem resultado. E aí, de fato, cada vez mais doente, cada vez mais pior, sem ter resultado, eu fiz um compromisso. Eu pensei, eu vou começar a estudar. E aí, cara, quando eu comecei a estudar, a partir dos 18 anos, eu me apaixonei pela área. Eu comecei a estudar como autodidata. E aí, nesse meio tempo, eu entrei na faculdade de nutrição e comecei a estudar inglês. E aí eu comecei a estudar por que a gente fica doente. Aí eu comecei a parar para pensar, por que o ser humano desenvolve um câncer? Por que o ser humano desenvolve uma pressão alta, um diabetes, uma depressão, uma endometriose? E aí, Tony, eu comecei a ver coisas que não são muito divulgadas. E aí eu me apaixonei pela área, cara. E aí eu comecei a aplicar na minha própria vida. E aplicando na minha própria vida, eu vi resultados espetaculares. Ou seja, eu recuperei minha saúde de forma natural. Ou seja, eu não tomo nenhum remédio farmacêutico, nenhuma droga. E eu acabei desenvolvendo alguns problemas autoimunes. Um dos problemas que eu acabei desenvolvendo foi lúpus. Lúpus é uma doença autoimune. Isso. E eu era para estar tomando um monte de corticoide. E graças a esse conhecimento que eu adquiri nesse tempo, tenho uma vida super normal e trabalho muito. Tenho uma vida muito corrida. Ou seja, meio que contrariando um pouco ali a visão convencional, digamos assim, sabe? E eu comecei a ver que eu não era o único. Eu comecei a ver outras pessoas ao redor do mundo que adquiriram esse conhecimento da medicina integrativa e estavam cuidando delas mesmas e da família delas. Os resultados, Tony, é espetacular, cara. É espetacular. Eu me apaixonei pela área. Olha aí. Para quem está ouvindo pela primeira vez falar sobre a medicina integrativa, o que seria ela, em poucas palavras, obviamente, para que as pessoas consigam entender, né? Porque medicina integrativa, né? Você falou sobre a questão, né, de que você lutou, né, contra um desenvolvimento de um câncer e da questão do lúpus, né? Sem tomar nenhum tipo de medicamento da medicina tradicional, né? Das grandes farmacêuticas. Então, para que as pessoas possam entender, né? O que seria, então, a medicina integrativa? Perfeito. A medicina integrativa, Tony, é uma visão de saúde sistêmica que olha para o ser humano como um todo e não olha para um órgão isoladamente. Nós temos as especialidades médicas que têm o seu valor, porém, na minha visão, infelizmente, foi loteado o corpo humano. E aí um especialista cuida de uma área, o outro já cuida de outra. E, infelizmente, eu creio que falta muito uma visão integral do ser humano, uma visão que você olha como um todo. Um exemplo, se você desenvolve um problema no coração, você tem que entender que o problema não sai no coração. Por trás tem uma inflamação no intestino. Se você não tiver uma visão sistêmica, você vai ficar indo de um especialista para outro e muitas vezes sem resultados. Então, de forma bem resumida, medicina integrativa é uma visão que olha para o ser humano como um todo e busca ir nas causas das doenças e não apenas nos sintomas. É parecido um pouco com o que a medicina oriental, né, já trata milenar, né, já trata, né, de uma forma holística, vamos dizer assim, o corpo como um todo, né? Como corpo, mente e espírito. Total, exatamente. É parecido um pouco com isso. Pra gente entender o conceito de medicina integrativa, Tony, a gente tem que entender como surgiu a medicina convencional. Essa medicina que nós estamos acostumados, que tem sua importância, que tem seu valor, mas a medicina convencional, com que usa remédios, que usa alopáticos no tratamento de doenças, ela é muito nova. Então, se a gente for estudar a história, a partir de 1920, mais ou menos, um homem chamado John Rockefeller, ele fundou a medicina convencional.
Ou seja, ele começou a fechar as escolas de tratamentos naturais como homeopatia, naturopatia, e por ele ser alguém que tinha um poder, digamos assim, significativo, ele começou a fechar essas escolas naturais e trazer esse conceito de que as doenças deveriam ser tratadas apenas com alopáticos. E aí começou a explodir esse conceito de que para cada sintoma você tem que tomar um medicamento farmacêutico. Sendo que na visão integrativa a gente tem consciência de que a maioria dos remédios tratam sintomas. Vou te explicar de forma para o pessoal entender e você entender melhor. A medicina convencional, ela é muito boa em problemas agudos. Por exemplo, eu sofro um acidente aqui, eu quero ir para o hospital agora. Ou seja, ela é muito boa nisso. Agora, quando se fala em doenças crônicas como diabetes, pressão alta, depressão e esse monte de doença crônica que existe, na minha visão, a medicina convencional, ela está fracassada nesses tratamentos. Por que eu falo isso? Porque estudando eu percebi que a maioria das doenças, por exemplo, começam lá no intestino. E se você não tratar o intestino, você não consegue resolver esse monte de doença que tem por aí. Eu posso citar endometriose, eu posso citar fibromialgia, eu posso citar bipolaridade. O próprio autismo tem uma relação muito grande com o intestino. Então, assim, é uma visão realmente, Tony, que quando a gente começa a se aprofundar e estudar sério, inglês principalmente, você vai ver que nós não ficamos doentes por causa da genética, como infelizmente alguns pensam, sabe? E o projeto Genoma foi um projeto científico que foi feito de 1990 até 2003, provou que nós não somos reféns da genética. E se a gente não é refém da genética, nos dá um grande poder. Ou seja, é a epigenética. A epigenética é aquilo que nós temos controle. Aquilo que você come, aquilo que você não come, como você dorme, se você pratica atividade física ou não. Ou seja, Tony, você pode ter os genes de um câncer, mas é a sua epigenética que vai expressar esses genes. É o que nós chamamos de expressão gênica. Então, tudo que a gente fala na medicina integrativa tem comprovação científica. Nós somos pesquisadores, né? Eu particularmente amo estudar. Só que eu comecei a estudar inglês, Tony. E aí eu comecei a ver que muitos brasileiros não sabiam e não falavam sobre esse assunto. E aí eu estudei não para cuidar de ninguém, eu estudei para cuidar de mim. Afinal, eu não tive sucesso. Eu lembro, Tony, que eu estive no Oswaldo Cruz internado, cara, e só definhando, sabe? definhando. E tinha mais ou menos uns 10 médicos ao meu redor. E eles não sabiam qual era o meu problema de saúde. Até que eles me passaram um corticóide chamado de prednisona. Cara, quando eles passaram aquele corticóide pra mim, brilhou uma luz na minha cabeça. Como é que você passa um medicamento pra alguém se você nem sabe o que ele tem? E quando eu fui pesquisar, eu fui ver, prednisona é um corticóide fortíssimo. Vai suprimir o seu sistema imune. Então, abriu um estralo, assim, iluminou algo na minha cabeça. Eu digo, tem alguma coisa errada. Então, assim, não é que eu sou contra a medicina convencional. Acho que a medicina convencional tem seu valor, mas a forma que tem sido tratado doenças crônicas, Tony, eu acredito que não é o melhor caminho. Deu para perceber que você é bem estudioso na área mesmo, né? E eu queria que você pudesse falar um pouco, né, sobre o tema que a gente está tratando, que é justamente as causas das doenças, né? Você citou diabetes, pressão alta. Então, de que maneira a medicina integrativa trata, né, o diabetes, a pressão alta, que são, vamos dizer assim, doenças bases hoje que a grande maioria da população adquire, né? Principalmente o diabetes tipo 2, enfim. E eu queria que você pudesse falar, então, de que maneira, né, a medicina integrativa cuidaria, então, perfeito, diferentemente da medicina tradicional dessas duas patologias. Perfeito. Vou dar o meu exemplo. Quando um paciente chega para mim, Tony, a minha maior preocupação é fazer uma boa anamnese. Então eu tenho que entender de tipo sanguíneo, eu tenho que entender da hereditariedade dele, eu tenho que entender quais foram os hábitos dele nos últimos anos, ou seja, eu tenho que entender como ele dorme, como ele come, como funciona o intestino dele, eu tenho que entender como ele lida com as emoções, eu tenho que entender várias áreas da vida dele, eu tenho que olhar os dentes dele. Então, você vê, eu não sou dentista, mas eu tenho que olhar os dentes. Ou seja, muitas doenças são causadas por canais dentários, muitas doenças são causadas por amálgamas, são causadas por implantes de titânio. Ou seja, alguns problemas na boca servem como gatilho para doenças crônicas. Tudo isso tem comprovação científica. Qualquer um pode colocar em inglês, tem que ser em inglês, porque em inglês o brasileiro está muito atrasado, Tony. É uma coisa que é uma pena. Questão dos estudos. Nos estudos, nós estamos muito atrasados. Nós estamos 20 anos atrasados em relação aos Estados Unidos.
20 anos. Então, assim, na medicina integrativa e funcional, aí é importante eu citar funcional porque existe o Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos. Então é espetacular. Então é tudo com comprovação científica, e o objetivo é ir na causa do problema e investigar. Por que você ficou doente? Muitas vezes, Tony, o que é que acontece? É problemas bucais, muitas vezes é uma inflamação intestinal crônica por conta de uma alimentação errada crônica. Ou seja, você não tem saúde se o seu intestino não estiver bem. Você não tem saúde, é impossível. E o que é que faz, o que é que contribui para adoecer nosso intestino hoje? A alimentação moderna. Eu já começo a falar, por exemplo, sobre o trigo. Eu aconselho a todos, Tony, que quem quer ter saúde, não coma trigo. Faz 5 anos que eu não como trigo. E existe um livro muito bom, que é de William Davis, um cardiologista americano, e ele vai provar nesse livro, olha só o nome do livro, Barriga de Trigo. E nesse livro ele vai provar que essa epidemia de doenças crônicas, por trás, tem uma alimentação com trigo. Então, desde Alzheimer, coisas que às vezes a gente acha que é genético, quando a gente vai ver, na verdade é epigenético. Ou seja, Tony, nós temos que tirar os alimentos inflamatórios para a gente tratar o paciente. Porque a maioria das doenças, Tony, na verdade todas as doenças têm uma inflamação por trás. Vou dar o exemplo do câncer. O câncer tem uma inflamação crônica por trás. Não é uma inflamação aguda. Inflamação aguda é quando você vai caminhando, leva uma topada e aí aquele dedo incha. Você teve uma inflamação aguda. Foi algo daquele momento. Isso é bom. Agora, a inflamação crônica não é boa. A inflamação crônica é o quê, Tony? É o seu corpo ficar sempre ativado cronicamente por diferentes mecanismos, desde uma alimentação errada, desde toxinas. O que são toxinas? Toxinas são venenos que estão nos nossos alimentos, toxinas que estão no ar, toxinas que estão na água. Então, as toxinas, Tony, quando a gente vai ver, elas causam envenenamento celular, causam apoptose. Então, quando alguém desenvolve um câncer, por exemplo, a maioria deles, Tony, a maioria. Eu digo que 98 a 99% dos cânceres não são genéticos, é epigenético. Porque nunca houve um tempo onde nós estamos tão contaminados. Cara, é assustador. Qualquer pessoa pode ir no Google agora, Tony, e pesquisar sobre Robert Kennedy Jr. Quem sabe da história dos Estados Unidos sabe que ele é o secretário da saúde atualmente. E ele tem feito alegações seríssimas. Inclusive, ele faz parte da medicina integrativa. E aí ele começou exatamente a trazer informações sobre por que está tendo tanto autismo. E um dos motivos do porquê está tendo tanto autismo é exatamente essa intoxicação ambiental, ou seja, epigenética. Então, é um conceito, Tony, que a gente tem que ter sistêmico e a gente tem que pesquisar sobre o assunto. Vou dar um exemplo. Existem toxinas muito próximas de nós. O flúor, que é usado em muitos consultórios odontológicos. Tem várias pesquisas que falam exatamente que o flúor é uma toxina. O flúor baixa o QI das crianças. O flúor está relacionado com câncer. E eu sinto muito que muitas pessoas estão escovando os dentes com pasta de dente com flúor. Faz mais de 5 anos que eu não escovo os dentes com pasta de dente com flúor. E vou lhe dizer mais. Me livrei das cáries sem flúor. Então, assim, eu comecei a estudar, Tony, e eu me apaixonei pela área, cara. É impressionante. E os resultados que você vê em você, resultados que você vê na sua família. Eu vou citar um caso de uma paciente com fibromialgia, nossa. Em 14 dias as dores dela foram embora, com fibromialgia. 14 dias. Fibromialgia é uma doença e tanto, viu? Isso, mas se ela... Nós temos vídeos comprovando ela fazendo, fez por livre e espontânea vontade. Afinal, quando você vive algo, Tony, você dá vontade de você falar para as pessoas. É uma boa notícia, né? Então a gente tá aqui conversando exatamente porque a gente quer que as pessoas tenham acesso a essa boa notícia, a essas informações, tá? Tinha um grande amigo que também falava muito, era médico, né? Mas que tinha uma linha, né? E estudou muito teve muito ensinamento do Laí Ribeiro, né? E ele falou assim, eu sou o aluno também do Laí Ribeiro. O Laí Ribeiro é uma referência, né, nessa área de medicina integrativa. E eu até lhe pergunto também, Wellington, como é que você como é que você lida, por exemplo, com médicos, né, com a medicina tradicional? Muitas vezes acho que bate de frente com alguns argumentos, né? Como é que você lida com isso, eu né? Eu não tenho, pelo menos até agora, nunca teve problema, né? Embate, não, porque eu faço o meu trabalho, né? Que é exatamente estudar e divulgar um conhecimento. E eu sempre defendo que eu não sou dono da verdade, né? Eu tenho minha opinião, eu tenho minha visão. Cada um é dono da sua própria vida e faz o que bem quiser dela, né? Então, assim, mas nunca tive, assim, problema com o médico. Às vezes tenho com
algum comentário, alguma coisa assim, eu convido para estudar comigo, eu convido para me trazer prova. Porque, Tony, eu tenho uma mente muito aberta. Então, se alguém me trouxer argumentos e estudos provando que o que eu estou falando é mentira, aí eu volto atrás. Só que a questão é que eu estou sempre estudando. Então ele tem que estudar também, para poder me acompanhar. Para poder ter o argumento, né? Tem algumas pessoas aqui, olha, bom dia, Tony, parabéns aí para ele, concordo com tudo que ele fala, muito bom. É a Dinha Maria, né? A Zélia Rodrigues é ouvinte que só parabéns para ele é muito bom, Tony, eu já o sigo no YouTube, né? Ele até vai explicar pra gente aí sobre essa questão do YouTube, né? Tem um ouvinte aqui dizendo, manda o número dele, por favor, né? Tem um ouvinte aqui, daqui a pouco ele passa os contatos, né? De como pode, né? As pessoas podem encontrá-lo. Tem um ouvinte dizendo, olha, bom dia, né? Coisas muito interessantes que ninguém costuma falar, né? Mas queria fazer uma pergunta, né? O que faz a criança autista, né, ser muito imperativo é a alimentação, né? E qual será essa alimentação? Meu filho recém-nascido tomou muitas vezes esse prednisolona, né? Seria efeito adverso do remédio o autismo do meu filho? Tira essa dúvida para mim. Então tem um ouvinte aqui querendo saber do seu conhecimento, né, dentro dessa questão do autismo, né? E de que você colocou que alguns problemas relacionados ao intestino, né? Total. Pode estar dentro desse contexto, né? O autismo, Tony, ele é uma condição sistêmica e pra gente entender essa hiperatividade e por que algumas crianças têm um nível maior, outros têm um nível menor, a gente tem que entender o seguinte: primeiro, como foi a vida da mãe enquanto o bebê estava na barriga da mãe? O que a mãe comia? Quantas vacinas a mãe tomou? Como era o estilo de vida da mãe? Tá mais do que comprovado de que o que a mãe fazia ou deixava de fazer vai interferir no bebê. Afinal, o bebê se alimenta da mãe. Então, não tem questionamento. Inclusive, Tony, encontraram agrotóxico, glifosato em placenta de bebê. Ou seja, um glifosato que está relacionado com autismo. Então, a gente tem que pensar logo no período que o bebê está na barriga da mãe. A partir daí, a gente tem que pensar o seguinte: eu sei que é um assunto polêmico que eu vou falar agora, né? Aqui eu não defendo, não tem nada a ver com politicagem, tem a ver com pesquisa, né? Eu sou um pesquisador, mas nos primeiros 2 anos, Tony, a criança ela não tem a barreira hematoencefálica formada ainda. Então, quando você começa a dar aplicações de vacina em criança, e eu não sou o único que fala sobre esse assunto, né? Eu vou citar o Robert Kennedy Jr., que é ninguém mais, ninguém menos do que o secretário de saúde dos Estados Unidos. Estados Unidos, a maior nação do mundo, digamos assim, né? Então, assim, quando você dá várias aplicações em uma criança com menos de 2 anos, ela não tem a barreira hematoencefálica formada ainda. Então, tem vários pesquisadores que já defendem essa teoria de que passa substâncias como metais pesados que estão nas vacinas para o cérebro da criança. Então já começa por aí. Então eu sei que tem gente que não concorda, mas eu convido a pensar e estudar. E aí não para por aí. Aí o que é que essa criança começou a comer? Primeiro que a criança começa a ser seletiva, ela começa a gostar de alguns alimentos a mais. E geralmente ela gosta de mais aquilo que prejudica ela. Gosta mais do trigo. Por exemplo, Tony, uma criança autista não pode comer trigo. Não pode. Uma criança autista, o autismo é o quê? O autismo é um desequilíbrio que tem a ver com o sistema autoimune. Então, o autismo é uma condição autoimune. Todo problema autoimune tem uma inflamação por trás, que faz o corpo atacar a si mesmo. Então, tem que parar de comer trigo, a criança. Eu sei que não é fácil, mas é possível se adaptando. Afinal, a criança pode ir mudando o paladar. E tem muita coisa que tem trigo, né? Tem muita coisa. Biscoito. Escondido, tem um trigo escondido, né? Tem. E um pouquinho faz diferença, Tony. Eu já vou dizer pra vocês aqui. Não, vou comer só um pouquinho que não vai fazer mal. Faz total. Faz muito mal, porque seu corpo, ele tem um sistema tão complexo como se fosse um exército, que é o sistema imune. Qualquer coisa que entra, seu corpo tiver reação com aquilo, por um mecanismo que a gente chama de mimetismo molecular, Tony. Você come o trigo ele tem uma arcada de aminoácidos semelhante à arcada de aminoácidos de algumas partes do seu cérebro. Tem uma sequência de aminoácidos parecido com a sua tireoide. Aí toda vez que você come trigo, por um mecanismo de mimetismo molecular ou homologia estrutural, o seu sistema imune ataca órgãos parecidos com o trigo. E não só acontece com o trigo, acontece com a caseína do leite, acontece com o milho. Então seu corpo começa a ter reações porque você está comendo algo que seu corpo não aceita mais. Você falou da questão do leite, né? Eu lembro já houve grandes debates em relação ao leite, né? De que o leite provoca inflamação, que a questão da teoria de que
o ser humano é o único que toma leite, né, de outro animal, né? O ser humano não toma o leite materno, né? E a gente acaba tomando leite de origem animal, né? E que estaria, e tem um debate que já confrontou pesquisadores e tudo mais, né? E muita gente defende que não, né? Que não provoca inflamação, mas o que você teria de informações sobre isso, né? Perfeito, sua pergunta é muito boa. Eu pergunto por que o ser humano toma leite? A pergunta é essa. Elton, toma leite. Eu vou responder como leigo, por conta do cálcio, né? Diz que tem um cálcio que melhora a questão da resistência óssea, né? Do nosso corpo. É o que a gente entende, né? Perfeito. É exatamente isso. A gente é orientado a tomar leite por causa do cálcio. Deixa eu te contar que o brócolis tem mais cálcio do que leite. Brócolis. Segundo, se você toma cálcio sem vitamina K2, o cálcio se acumula nos tecidos moles. Quem provou isso foi ninguém mais, ninguém menos do que Aston Price, um nutricionista e dentista que mudou a história da medicina e da odontologia. O Aston Price, qualquer um pode pesquisar. Se você tem deficiência de K2, Tony, quanto mais cálcio você tiver no seu corpo, pior. Então a maioria das pessoas, elas não tem deficiência de cálcio, elas têm deficiência de vitamina K2. Quando a vitamina K2 chega, ela começa a colocar o cálcio pro osso, para o lugar certo. Tem pessoas tendo infarto porque tem níveis altos de cálcio circulante e não estão no lugar certo. Ou seja, as pessoas têm que usar a vitamina K2. É o que a gente chama de fator X. O Aston Price, ele chamava de fator X, tem que ser a vitamina K2, a MK7 trans. Essa vitamina K2, ela tem algum alimento, de alguma maneira como as pessoas podem ingerir? Sim. Os alimentos fermentados, né? Para quem não sabe, os alimentos fermentados são alguns alimentos riquíssimos nutricionalmente falando. Eles têm vitamina K2. Também o tutano dos animais, do boi, por exemplo, a gente pode citar, também tem vitamina K2, é uma coisa bem interessante. Então, a vitamina K2 ela é encontrada em alguns alimentos, só que infelizmente o que é mais encontrado é a vitamina K1. Tem que ser a vitamina K2. Vitamina K2 é mais encontrada ou em alimentos fermentados, ou porque é produzido pelas bactérias intestinais, as bactérias que fermentam o alimento. E exatamente carnes, tutano, a gente pode falar tutano assim, né? Isso, Qualquer pessoa pode pesquisar, Tony, sobre o Aston Price, com W. W-E-S-T-O-N-P-R-I-C-E. Aston Price. Ele é um dos caras mais inteligentes que eu já vi. E a história dele, se você pesquisar, você vai aprender tanto de nutrição de forma muito prática. Não tem aquela coisa de entender tudo sobre carboidrato, proteína. Porque eu sou muito prático, Tony. Eu quero que as pessoas, elas aprendam a se cuidar. Não quero que elas fiquem mais inteligentes apenas, com um monte de teoria na cabeça. Eita, eu sei demais. Não, eu quero que elas aprendam a cuidar da saúde. Essa é a minha missão. Olha, teve um ouvinte dizer aqui: bom dia, Tony. Hoje eu não vou interagir, né? Tudo isso me deu um nó na cabeça. Eu preciso entender melhor. Colocou aqui a nossa querida ouvinte, né? Tony, pergunta pra ele bom para tratar esporões, né? No meu pé, né? Dói muito, né? É menininha de bom nome. Ela já vem enfrentando bastante questão de esporão de galo, né? O famoso esporão de galo. Vamos ver se ele tem alguma sugestão para isso. Bom dia, Tony. Bom dia, Wellington. Estou na escuta do Falando de Saúde. Excelente terapeuta, né? Tive a oportunidade de ouvir a palestra com ele no Salão do Sindicato de Santa Cruz da Baixa Verde. Uma palestra muito importante pra gente. E hoje estou na escuta novamente. Muito bom saber o que nos faz mal, né? E o que também nos faz bem, né? Que Deus te abençoe, Wellington, com esta missão que você escolheu, né? Já te sigo no Instagram, sou Daiane do Cinti Mundo Novo, lá de Santa Cruz da Baixa Verde, tá aqui também interagindo com a gente. Tem aqui, olha, vou seguir ele, eu não tomo remédio, né? De farmácia, sou natural, sou seguidora do Dr. Laí Ribeiro, né? Me sinto muito bem com coisas naturais, né? Outro ouvinte colocou aqui também. Bom dia, gostaria que ele falasse sobre, como é o nome? Ataxia, né? Perfeito. Tá com a vista boa, viu? Daqui ele viu aqui, viu? Muito bem. Então. Tem muita gente aqui falando, né? Primeiro sobre o nó na cabeça. É normal quando as pessoas são impactadas com informações que você não está acostumado, né? Total. Eu tive nó na cabeça também quando eu comecei a estudar sobre esse assunto. Porque tem muito conhecimento, tem muita informação, sabe, Tony? Então eu fico admirado com pessoas, até colegas da faculdade, que diziam, ficavam meio que desafiando a gente, dizendo que não tinha comprovação, e quando você chama para estudar, eu não sei, né? Eu tenho minha visão, né? E tem muita informação sobre esse assunto, e o nó na cabeça é natural, mas quando você começa a entender um pouquinho, vai fazendo sentido e as coisas começam a se encaixar. É incrível, Tony. Isso, assim, tem o Laí Ribeiro, ele já tem, vamos dizer assim, um nome na praça,
e que as pessoas já começam, a partir dele ali, começam a entender um pouco mais, né? E como você falou no início, né? A medicina tradicional, ela tem sua importância, como você colocou, mas existe esses pontos que estão colocando. Deixa eu aproveitar então, vamos falar sobre essa ataxia. Perfeito. O que é que seria? Quando a gente fala em ataxia, a gente tem que pensar o seguinte, você vê como é. É uma das coisas que mais... Quando a gente fala em sintomas neurológicos gerais, eu sei, é porque o nosso tempo é curto, né? Mas dizer para essa moça o seguinte, pare de comer, porque como o tempo é curto, dizer para ela o seguinte, pare de comer glúten. Você pode ir no meu Instagram, que eu vou lhe explicar lá. Ataxia cerebelar causada por glúten. É impressionante. É impressionante. Tony, quando eu falo em glúten, eu tenho estudado os últimos 7 anos profundamente sobre glúten. Eu não conheço ninguém que vai estar bem com glúten. O glúten, o que é glúten? O glúten é um conjunto de proteínas presente em alguns alimentos. Trigo, centeio, cevada, infelizmente na aveia, principalmente por conta de uma contaminação cruzada. O que é que o glúten faz, Tony? O glúten, ele cola na parede do teu intestino e vai causar um intestino hiperpermeável, um intestino vazante. Começa a entrar no teu sangue algo que não deveria entrar, porque o glúten foi lá, por uma substância de gliadina, que a gente chama, ele ativou a zonulina e a zonulina abriu o que a gente chama de junções estreitas do intestino. Estou falando de uma forma mais teórica para o pessoal ver que tem base, tá? Então, assim, um problema de ataxia, dores de cabeça crônica, tontura, confusão mental, bipolaridade, depressão, ansiedade, TDAH, que é uma epidemia hoje. Se você não parar de comer glúten, não tem como você melhorar. Não tem como você colocar em remissão. Remissão, você ter uma vida normal. Então, assim, eu digo pra você, moça, pare de comer glúten. Muito bem. Tem aqui muita gente, né? A Marinete tá dizendo, Tony, pergunta pra ele, né? Eu perdi o começo do programa, mas pergunta pra ele qual é o alimento que ajuda a não ter melasma, né? E qual alimento que prejudica mais o melasma. Por favor, me passa o nome dele, né? É o Wellington Clemente, viu, gente? Inclusive, ele, daqui a pouquinho, como ele falou, o tempo é curto mesmo, né? Mas é pra ficar com gostinho de quero mais, né? Ele tá dizendo, gosto muito de assistir esse tipo de programa, né? Eu sigo lá, eu sigo acho que é o Laí Ribeiro que ela quis colocar, gosto muito de assistir ele também, né? Mas o daqui da terra é melhor, né? Tirar as dúvidas, né? Pertinho, Sertanejo de Flores, né? Pertinho aqui também. A Marinete tá participando rapidinho, então, pra gente poder aqui ir pro último intervalo. O melasma, né? O melasma são essas manchas na pele, né? E ela tá dizendo aqui qual é o alimento que prejudica e se tem algum alimento que ajuda, né? Nessa questão. Eu já tenho que dizer o seguinte, sol não causa melasma. Só para começar, porque infelizmente muitas pessoas acreditam que o melasma é causado por sol. Não é verdade. E vou até dizer mais, Tony. Uma das principais causas de doenças hoje é a falta do sol. A deficiência de vitamina D3 é uma epidemia. Imaginar que o sol tem faz, né? Uma vitamina muito importante, ela ajuda no bom humor e tudo mais, né? Tony, toda doença tem um problema com deficiência de D3. Cara, é assustador, assim. Inclusive, se você tem deficiência de D3, você aumenta a chance de vários tipos de câncer. Então, assim, eu já quero dizer pra você que sol não causa melasma. Pra você tratar melasma, você tem que mudar sua alimentação totalmente. Tem que parar de comer trigo. Tem que parar de consumir leite de vaca. Tem que curar o seu intestino. Tem que otimizar os níveis de suas vitaminas, como D3, B12, que é outra pandemia hoje, vitamina B9, ou seja, as vitaminas do complexo B, na formativa, tem que ser na formativa, isso é outra conversa, né? Então você tem que aprender a dormir, você tem que começar a usar fitoterapia ao seu favor, que existem diversos remédios naturais da fitoterapia. Isso, a fitoterapia que você pode usar. É uma realidade, né? Hoje tem muito, né? Isso. Então, pra gente tratar melasma, tem que fazer um tratamento integrativo. Aí a gente vê, Tony, a importância da medicina integrativa, porque não é uma coisa só que vai resolver. Em muitos casos, você fazendo, por exemplo, parar de comer glúten, na minha opinião, parar de comer glúten é o melhor plano de saúde que existe. Melhor plano de saúde que existe. Wellington, o que é que eu posso fazer para ter saúde a partir de amanhã? Pare de comer glúten. Que o seu alimento seja o seu remédio. E o seu remédio seja o seu alimento. Essa frase foi dita por ninguém mais, ninguém menos do que o pai da medicina moderna, chamado de Hipócrates. E ele disse isso, Tony, há 2.400 anos atrás. Ou seja, 400 anos antes de Cristo.
Então é importante. Perguntaram aqui, ó, sobre catarata, né? Pergunta se ele tem alguma sugestão, né? De algo alimentar, né? Que pode tá ajudando, né? Vários ouvintes aqui fazendo. Infelizmente não vai dar tempo, porque para discorrer sobre esses temas, né? Requer um pouco de tempo mais, né? Mas a gente promete trazer novamente o Wellington Clemente. Mas agora eu queria aproveitar, né? Tem muita gente perguntando, no início perguntando como é o telefone dele, né? Como é que funciona os atendimentos, né? Wellington, para caso alguém queira, né, conversar com você, esses atendimentos eles são online, presenciais, né? Como é que funciona? Como é que as pessoas que hoje estiveram aqui, né, tirando algumas dúvidas, querendo saber um pouco mais sobre determinadas doenças, como é que faz então para chegar até a sua pessoa? Perfeito. Primeiro passo é ir nas nossas redes sociais para entender um pouquinho de como é nosso trabalho, porque eu sempre falo, Tony, que a pessoa tem que entender um pouquinho sobre o que a gente faz, né? E somos bastante sérios. Então você pode ir no nosso Instagram, o Wellington Clemente 2.0. Então lá no nosso Instagram você já vai ver, tem um conhecimento ali que já vai despertar você. O Wellington Clemente 2.0, você pode ir no TikTok, nós estamos no TikTok também. Nós estamos no YouTube também como Wellington Clemente. Nós estamos no Facebook também. Então essas 4 redes sociais principais, você já vai ter informação. Sempre tem conteúdo lá seu, né? Diário, todo dia, inclusive lives semanais. Então aí a pessoa pode também salvar o nosso contato e aí ela vai acompanhar nossos status também, que nós estamos sempre postando conhecimento lá. Temos uma quantidade significativa de pessoas que nos acompanham. Então, posso falar o número? Pode ficar à vontade. Então vocês podem agendar o nosso contato. Código 81, aí você vai colocar o 981 95 05 93. Eu vou repetir para o pessoal tentar anotar. O código 81, aí 981 95. Esse que você fala comigo aqui, né? Isso. Pronto. Total, isso. 0593. E aí quando a pessoa fala conosco, Tony, aí a gente vai entender a pessoa e a gente marca uma conversa online, né? Dependendo da ocasião, eu tento fazer presencial, mas atualmente nosso trabalho é quase 100% online. Porque aí nós conseguimos romper barreiras geográficas. E aí a questão da anamnese que você falou no início, né? Dá para fazer via online, né? Dá para conversar e dá para entender um pouco mais. Ó, o número, gente, quem quiser eu posso até mandar para vocês, né? Quem pedir pelo WhatsApp, como ele falou, código diário 81, aí 98195 0593, tá? Esse é o número que você pode conversar com o Wellington Clemente, que é naturopata e também terapeuta integrativo. Faltando 3 minutinhos, como eu falava antes do intervalo, né? Como é a alimentação, né? Não pode comer trigo, não pode tomar leite. Como é que então é a alimentação, né? A sua alimentação, para as pessoas entenderem. Eu fiquei curioso que a gente estava conversando sobre nosso querido amigo Orlando, né? O Orlando Campos, e ele dizendo, ó, é uma das poucas casas que o que ele consome de alimentos que o Orlando tem também, né, voltado para terapia integrativa também, que você disse que se alimenta normalmente sem nenhum problema, né? Total. E aí eu fiquei curioso. Então, qual é a alimentação do Wellington? Boa. Primeiramente, eu foco em comida de verdade. O que é comida de verdade? É aquilo que você tem que descascar ao invés de desembrulhar. Então, eu sempre digo, Tony, descasque menos e desembrulhe mais. Aquilo que Deus fez de forma mais natural possível. Se você conseguir alimentar... Então, a manga, você tem que chupar a manga, não tem que fazer suco de manga. Começa por aí. Já começa por aí, né? E de preferência, Tony, se a gente conseguir, é uma luta que a gente tá fazendo aí, com alimentos orgânicos, que é outro assunto. Então, se você conseguir produto orgânico, é outra coisa incrível. Então, eu como hoje basicamente carne, vegetais e vou vendo o que meu corpo tolera. Por quê, Tony? A individualidade bioquímica diz o seguinte: algo que é bom pra você, não necessariamente é bom pra mim. Por exemplo, atualmente eu como 1 quilo de carne por dia, carne vermelha. Você come no almoço e na janta? Dividido entre o café da manhã, almoço e janta. Porque atualmente, não tô dizendo que é pra pessoa fazer, sabe? Isso, é o meu caso. É o meu caso. Como eu perguntei a ele a alimentação dele, né? Isso. Então, atualmente, eu não como nada que tem trigo, nada que tem leite, nada que tem açúcar. Não como feijão, não como arroz hoje, não como cuscuz, né? Não como ovo, atualmente. Então, tem conhecimento de nutrição por trás. Eu sou um pesquisador, então tem muita base, né? Você que tá me ouvindo, não quero que você tire feijão e arroz logo de cara. Eu quero que você tire trigo, leite de vaca e açúcar. Se você fizer isso, Tony, minha missão aqui hoje está cumprida. Pronto. Então, assim, o que é que eu como? Basicamente carne e vegetais. Wellington, você não tem necessidade de feijão e arroz? Não tenho necessidade. A carne tem todos os aminoácidos essenciais.
Tony. Ou seja, aquilo que seu corpo precisa tá na carne. Mas é a carne magra ou pode ser carne gorda? Gorda, com gordura. Geralmente eu como a mais gorda. É polêmico. É polêmico. Porque os cardiologistas colocam, acaba comer uma carninha daquela com um dedo de gordura, já ruim pro coração. Pronto. Pras veias. Pronto, eu tenho que dizer, Tony. Colesterol é necessário. Colesterol é fundamental. Quando você baixa o colesterol, o seu cérebro não funciona direito, suas células não funcionam direito. Ou seja, colesterol é necessário. Se ele subir demais para cima de 350, 400, é um sinal de inflamação. Tem que tratar a inflamação e não baixar o colesterol à força. Essa é a minha visão. Muito bem. 10 horas em ponto. Rapaz, ele deixou tanta coisa no ar aqui que eu vou ter que trazer você novamente aí. Vamos marcar um novo momento que eu queria falar sobre esses produtos orgânicos que você estava falando agora. E também sobre focar nessa questão da alimentação, viu? Que é o que dá muito pano para as mangas e tem muita divergência, né, em relação a isso, né? Então, ele falou da alimentação dele, gente, pelo amor de Deus, vocês não vão, tem que, se quiserem marcar, né, para conversar, fazer a avaliação, aí vocês fazem para ele poder entender cada organismo. Acho que o que você colocou não é por exemplo, essa alimentação dele necessariamente não serviria para mim. Então, eu sou um indivíduo diferente, ele é outra pessoa, então tem que também ter a questão das individualidades, né? O próprio tipo sanguíneo, Tony, o próprio tipo sanguíneo já faz diferença. Então, quem tem O positivo já tem uma tendência a ser mais carnívoro. Então por isso que eu gosto de carne. Pronto. Eu sou O positivo. Tony, é impressionante. A maioria dos tipos sanguíneos O positivo, carne é remédio, carne vermelha. Tá? Então a gente tem que um dia vir aqui falar só sobre alimentação, que é um assunto Vamos marcar sim. Wellington, obrigado por ter vindo, né? É muito simpático aqui ele, né? E na nossa conversa, lhe agradecer demais por ter vindo e deu para perceber muitas pessoas aqui fazendo perguntas e eu ouvi dizer, afinal eu como o quê, criatura, tá vendo? Então, olha, vamos trazer ele novamente aqui para falar só sobre alimentação, né? Mas hoje foi pra gente entender um pouco mais desse universo da medicina integrativa. Wellington, meu querido, muito obrigado. Hoje, atualmente, você estava me dizendo que reside hoje em Santa Cruz, né? Da Baixa Verde. Em Santa Cruz da Baixa Verde, mas que tem justamente esse campo aberto, que é a internet, né? O online, as redes sociais. Então, amigo, obrigado por ter vindo, viu? E Tony, eu quero agradecer, né? Porque o seu programa é diferenciado, porque falar de um tema também assim tão importante, um tema tão popular, porque você, como eu comentei com você aqui no off, você se aproxima da população, porque você está trazendo temas que a população precisa, né? Na prática, o que a gente pode fazer para melhorar todas as áreas, saúde, né? Então, assim, eu que agradeço pelo espaço e foi um prazer estar aqui com vocês.